Olá a todos, bem-vindos à continuação dos nossos vídeos, que irá abordar sobre JSF e Prime Faces. Nas últimas apresentações, eu tenho apresentado uma abordagem de uma integração entre JSF, Prime Faces, Managed Beans, que são conceitos que compõem toda a estrutura de uma aplicação desenvolvida com Java voltada à web, tá? Mas nessa videoaula nós iremos fazer um recomeço, vamos dizer assim. A gente vai analisar alguns detalhes que já foram apresentados, tá? E algumas outras particularidades que de agora em diante a gente vai conseguindo evoluir voltadas, tá? A conhecer um pouquinho mais a estrutura do JSF como um todo, tá? A gente vai se abstrair de alguns outros conceitos, como conexão de banco de dados, como integração com outras aplicações e entre outros recursos que a gente utiliza no cotidiano. Nesse momento, como eu falei para vocês, a gente vai focar mesmo no JSF e avaliar as vantagens de usar o Prime Faces, tá? Vocês já observam no nosso GitHub, nós já temos um projeto, tá? Que eu vou iniciar o nosso Eclipse. Observe esse nosso diretório Workspace, que enquanto eu vou deixar carregando, ele já foi inicializado. Vamos verificar. Já está inicializado, tá? Mas o que eu quero apresentar para vocês, enquanto ele carrega, é que essa nossa workspace que eu estou selecionando é esse meu diretório que está dentro do nosso root da pasta programador. Aqui nessa pasta workspace que é gerado pelo Eclipse, essa estrutura, é que ele tem as configurações do servidor, as configurações da preferência quando a gente seleciona aqui em Java, conforme algumas outras aulas, né? Quando a gente define o JDK, onde ele está instalado, tá? Os projetos que existem nesse nosso repositório, na estrutura de nossos projetos e algumas outras configurações que você faz no Eclipse que resulta a configuração neste diretório, tá? Então, isso é um resumo do seu workspace, da sua área de trabalho, tá? Utilizando o Eclipse. E aí a gente volta a um nível e vamos analisar o nosso projeto do nosso diretório Prime. Como eu falei, nós temos documentação e a implementação. O nosso diretório implementação ele só possui esse diretório src e um pom.xml, que a gente vai explorar um pouquinho de cada um desses diretórios, desses arquivos. Vamos importar, como você já sabe importar um projeto com Maven, simplesmente você clica aqui, File, Import, como atalho você pode colocar Existing Maven Project, tá? E vamos localizar aquele nosso diretório. Está em C, programador, Prime E, implementação e OK. Quando você seleciona o projeto, ele já vai detectar o nosso pom.xml e vamos realizar o import do projeto e conhecer um pouquinho do que nós já temos pronto, porque eu acredito que essa estrutura é uma estrutura bem básica para a gente criar uma aplicação web com o JSF. Vamos analisar a estrutura desse diretório src voltado aos recursos na nossa camada web, não as nossas classes, os nossos managed beans que vocês vão conhecer na frente. Se vocês observarem, nesse nosso src possui main, Java, que já existem alguns outros diretórios que estão relacionados às classes que eu vou apresentar para vocês, e esse diretório Web Apps. Nesse diretório Web Apps, vocês podem observar que aqui eu tenho uma parte chamada JSF e Prime. Isso não é padrão de uma aplicação web, tá? Isso são as particularidades que eu vou organizar o nosso projeto. Quando eu estiver falando de JSF, a gente vai estar nesse contexto, nesse diretório. Quando eu estiver falando de Prime Faces, a gente vai ter exemplos nesse nosso diretório Prime. Mas a WebInf, ela compõe a estrutura de uma aplicação web com JSF ou qualquer outra tecnologia, JSP ou o próprio servlet que você estiver utilizando, tá? Vamos ver o que é o mínimo necessário para que eu tenha uma aplicação rodando no nosso Tomcat, que é o nosso servidor de aplicação que a gente vai estar usando no momento. Vamos ver aqui o nosso WebXML. Observem que essa é uma configuração mínima quando a gente está usando o JSF na nossa aplicação. A gente precisa definir a nossa servlet, porque o JSF nada mais é do que uma servlet que gerencia todas as requisições
na nossa camada web e direciona para um manage bin específico. Então, essa nossa servlet ela é responsável por fazer essa transição, tá? E o nosso mapeamento, que aqui eu estou definindo que todos os arquivos que possuírem a extensão .xhtml, eles vão cair nessa nossa servlet e a nossa servlet vai se encarregar de fazer o nosso mapeamento entre o nosso backbin, né, a nossa camada de servidor e a nossa camada de apresentação, tá? Após o nosso web XML configurado, vamos conhecer a nossa camada de manage bins, tá? Que isso não necessariamente a gente vai abordar nesse primeiro momento, mas só para vocês entenderem a integração entre a minha camada de apresentação que vocês estão visualizando com aquilo que eu preciso desenvolver no lado do servidor, tudo bem? Se vocês avaliarem, eu já tenho um diretório chamado i18n e uma pasta chamada, dentro de RSS, também chamada de i18n. Como vocês já devem ter ouvido falar, I18N é a abreviação de uma palavra que chama internationalization. Não consegui nem pronunciar de tão grande que ela é. Então, assim, a comunidade resolveu resumir, abreviar essa palavra para I18N. E o que isso quer dizer na nossa aplicação? Porque eu criei já essa estruturinha. Quando eu falo de internacionalização, eu estou falando de minha aplicação, ela poder ser representada para mais de um idioma. Então, a gente tornar a nossa aplicação de uma forma internacional. Coisa que a gente está desenvolvendo as aplicações e depois que a gente vai se preocupar com esse requisito, e aí a gente tem um esforço muito grande para revisar, ajustar e refatorar. Por isso, nessa nossa primeira apresentação com a nova abordagem, eu já resolvi apresentar esse conceito, que é essencial, é crucial para toda a aplicação. Tá? Como eu vou aplicar essa internacionalização na minha aplicação? Bem, observem que a nossa classe ela é um manage bin, tá? Que o manage bin, como eu falei para vocês, ela nada mais é do que uma classe qualquer que implemente serializable, tá? E que ela seja um manage bin, que ela tem uma anotação @managebin de acordo com a especificação do JSF. Nesse caso, como futuramente a gente vai falar sobre escopo, mas eu já falei nos vídeos anteriores, tá? Estou dizendo que esse é o escopo de sessão. Então, tudo que eu realizar aqui vai comprometer a minha sessão como um todo, da minha aplicação. Tá? Se vocês observarem, ao inicializar a minha página, quando eu colocar a minha URL específica, que vai direcionar ao meu XHTML, a minha página que corresponde a esse ManageBin, eu já vou criar duas localizações, ou dois objetos locale que correspondem ao inglês, né, e o Brasil, tá? Que são aquele conceito de a gente usar vários idiomas na nossa aplicação. E ao selecionar, como vocês vão observar que eu vou ter um componente responsável por fazer essa exibição, ao selecionar, tá, eu vou definir no meu contexto, ó, na minha instância, a minha localização de acordo com a opção que eu selecionei. E então vamos avaliar qual vai ser o comportamento considerando essa minha implementação, tá? E a minha página. Observem que como a gente está falando de JSF, eu já deixei aqui a minha página, componentes.jsf. Essa minha página ela vai ser desenvolvida para eu apresentar um pouquinho dos componentes do JSF, assim como os do Prime Faces. E aí eu tenho essa página, que ela tem um título simples como JSF, ela tem alguns componentes JSF, como vocês já conhecem, que com esse prefixo H, tá? São prefixos relacionados ao core do JSF, tá? E algumas outras tags que a gente vai conhecendo ao longo do nosso desenvolvimento. Eu já vou adicionar o nosso projeto no Tomcat, tá? E aí a gente vai complementando cada uma dessa estrutura, dessa configuração inicial para vocês, tá? Vou só inicializar a aplicação. Se o tempo nos permitir, a gente vai conseguir fazer a apresentação. Do contrário, o próximo vídeo vai ser uma apresentação e um complemento sobre esse conceito de internacionalização nas nossas aplicações web. Até lá!